Marketing de arte. Como você pode comercializar o seu trabalho artístico na internet e fora dela. Escrito por Léo Jamieson, narrado por Luiz Cândido. Existem muitos artistas bons no mundo, mas isso não significa que eles ganham dinheiro. Muitas pessoas são boas em desenhar, mas não sabem como vender suas obras. O ponto é, vender e criar são duas coisas completamente diferentes. O lado comercial tem seus próprios desafios e oportunidades. Existem muitas ideias falsas por aí. Sites que afirmam que você alcançará dezenas de milhares de visitantes, mas tudo o que acontece é que eles o colocam no site com todo o ruído do tráfego, resultando em não uma única venda. Se você está com dificuldades de vender, duas coisas podem ser o problema. Seu produto é de baixa qualidade, ou não é desejado, ou seus métodos de marketing e venda não são eficazes. Nos meus livros sobre desenho e retratos, posso mostrar como melhorar a qualidade dos seus retratos. Neste livro, revelarei alguns dos truques do lado comercial, como ganhar dinheiro com eles. Portanto, se você ainda não comprou este livro, ou deseja ganhar algum dinheiro com sua paixão ou hobby, recomendamos que você espere mais e faça o download, ou compre agora. Dinheiro extra com o seu passatempo. Por que retratos? Como qualquer produto, as pessoas precisam ter o desejo de pagar por isso. Eu fiz belas obras de arte, mas nunca as vendi. Por quê? Simplesmente porque não havia demanda por isso. Por exemplo, retoquei um Gandalf legal do Senhor dos Anéis em cores sobre tela. Recebi muitos elogios, mas nenhuma venda. O mesmo aconteceu com retratos que pintei de cenários, personagens de videogames, paisagens e pessoas aleatórias de belas fotografias. Não estou afirmando que esses nunca venderão, mas o meu não. Mais uma vez, todos gostaram. Se eu fizesse $1 por cada elogio que recebi por todas as pinturas de desenho que fiz, ficaria muito rico agora. E não é como se eles tivessem dito isto para me fazer sentir bem. Muitas pessoas ficaram realmente impressionadas, mas eles não pegariam sua carteira e gastariam algum dinheiro com ela, nem mesmo alguns dólares. Então, se eles gostaram tanto, por que não compraram? A resposta não está apenas na qualidade de uma obra de arte, mas na necessidade do cliente. Há muitas razões pelas quais um cliente não compraria uma obra de arte. Talvez eles simplesmente não quisessem gastar o dinheiro e gostassem de procurar. Ou talvez eles gostassem, mas não sabiam o que fazer com isso. Afinal, uma tela só é boa para pendurar no seu quarto. Por isso, se eles não estivessem procurando algo assim, eles não a comprariam. Ou talvez essa seja outra razão pela qual coisas personalizadas geralmente vendem melhor. Elas simplesmente não gostaram de O Senhor dos Anéis, de uma paisagem bonita ou de uma pessoa que nunca viram antes. Eles não se importam porque não os conhecem. Uma obra de arte deve ter algo em que ela esteja disposta a gastar dinheiro. E eu notei que quando se trata de desenhos a lápis, que é uma das minhas técnicas favoritas, os produtos personalizados vendem melhor. As pessoas adoram o conceito de alguém se esforçando para desenhar seu rosto. Faz com que se sintam como a realeza. Faz com que se sintam bonitas e importantes. E acrescenta esse estilo extra ou conjunto de habilidades e técnicas pelas quais você trabalhou tanto. Um retrato pode ser mais que uma fotografia. É por isso que é desejável. Outras pessoas estão apenas curiosas para ver como as coisas saem, para que possam se surpreender com a experiência delas. O que você já sabia, porque você sabe o que está fazendo de qualquer maneira e que é bom nisso, certo? Esses primeiros parágrafos
podem parecer um tanto óbvio para você, mas realmente acho que é essencial que você entenda a natureza e o valor agregado do seu produto. Se você não agrega valor, as pessoas não o compram. O dinheiro é valioso para eles, então o que eles compram tem que ser igual ao valor que eles gastam aos seus olhos. Grupos-alvo. Os grupos-alvo mais importantes para os quais desenhei retratos nos últimos anos foram pais e avós, casais, indivíduos e donos de animais. Deixe-me passar com mais detalhe para que você entenda por que eles são os únicos a encomendar ou adquirir retratos. Pais e avós sempre pensam que seus filhos ou netos são lindos. Eles são naturalmente atraídos por sua fofura e veem a semelhança em seus rostos, características que herdaram deles. Os avós me disseram especificamente quando perguntei se eu poderia desenhá-los. Você quer me desenhar? Eu sou feio. Eu não vou negar isso. Aqui está uma foto do meu neto. Você desenha a partir de figuras? Tanto os pais quanto os avós amam a juventude de seus filhos e costumam querer dar de presente ou pendurá-lo numa moldura barata na parede. E às vezes, bem, aqui está a parte complicada. Eles querem que você desenhe 2 ou 3 filhos parecidos, às vezes até gêmeos. Eles estão curiosos para ver se você pode dizer as diferenças e retratá-las especificamente em seus retratos. Essas são algumas das razões pelas quais os pais costumam encomendar retratos online ou porque, às vezes em eventos, haviam filas inteiras de pessoas que queriam que eu desenhasse seus filhos. Às vezes, eu tinha que desenhar bebês que não ficavam quietos. Desafiador, posso lhe dizer isso. Os casais costumavam pedir retratos para o Dia dos Namorados, aniversários ou Natal. Acho que havia mais mulheres do que homens que pediam uma, para que pudessem ver como eu retrataria a beleza delas ou de seu namorado ou marido, para que pudessem surpreender a sua amada com um presente único. Quero dizer que existem tantos cartões simples, flores de clichê ou chocolates e outras coisas comerciais românticas que um retrato é realmente único. Destaca-se porque você não recebe um a cada ano. Um presente de casamento é outra ideia para casais. Os indivíduos encomendaram ou solicitaram retratos online e offline por vários motivos. Às vezes, eles só queriam ver como tudo acabaria. Eles apenas gostavam de si mesmo ou eram muito vaidosos. Você não tem ideia de quantas meninas no final da adolescência solicitaram um retrato e se certificaram de que estavam sentadas como uma modelo, com toda a maquiagem e cabelos no lugar certo. Eles sabiam ou pensavam que eram bonitos. Então queriam ver como eu desenharia isso no papel. Fez sentido, certo? Como eles geralmente não tinham muito dinheiro para gastar, o preço baixo nos eventos costumava atraí-los. Em outras vezes, uma pessoa encomendava um retrato de um livro, uma empresa ou alguma ocasião comercial ou artística. Esses sempre foram os estranhos. Eu nem sempre entendi o motivo. Mas se eles querem que eu desenhe uma celebridade, sua nova casa ou carroça, isso significa apenas negócios para mim. Mais comum, porém, era um membro da família falecido. Muitas pessoas encomendaram retratos de algum cônjuge, pai, avô ou até mesmo um filho que morreu. Eles queriam que eu desenhasse uma pessoa viva ao lado deles, para que eu tivesse que combinar as figuras. Ou eles só queriam uma memória feliz e consideravam um desenho muito especial. Os donos de animais podem ser muito apegados aos seus animais. Recebi inúmeras tarefas, na maioria das vezes pedidos online, nas quais as pessoas me pediam para desenhar seu cachorro, seu galo, seu cavalo ou até um peixe grande que pegavam. Por quê? Porque as pessoas as amavam. Às vezes,
mais do que as pessoas. É muito especial para eles, especialmente se o animal de estimação mencionado morreu. Eu até fiz designações de pessoas que tinham um monte de animais de estimação. Eu acho que o máximo foi 6 animais de estimação em um pedaço de papel. Limitações. Como proprietário de uma empresa, porque é basicamente isso que você é como artista freelancer, você precisa ser claro para os clientes. Certifique-se sempre se são consistentes quando se trata de preço, período de tempo antes de o produtor estiver concluído, formato, materiais, custos de transporte e método de pagamentos. Se você não souber quanto tempo o trabalho levará, pergunte a ele sobre detalhes para que você possa fazer uma estimativa e determinar o preço. Você precisa ser pago pelo seu tempo. Por exemplo, se as pessoas encomendassem 2 faces de um pedaço de papel, eu as cobraria mais, porque sabia que levaria mais tempo. Se um cliente tenta negociar com você, você precisa ter em mente o que deseja ganhar por hora e não ceder se tentar ultrapassar essa linha. Caso contrário, você trabalhará duro e terá a sensação de que não recebe o suficiente em troca. Sempre há aqueles que querem um retrato por nada ou tentam pechinchar sobre o preço. Além disso, certifique-se de deixá-los pagar antes de começar a desenhar e assegurar-se de que possui as habilidades profissionais para fazer isso acontecer. Se eles não se sentirem confortáveis com isso, você pode deixá-los pagar com a metade de antecedência e a outra metade do valor devido quando a foto for concluída. Se você não fizer isso, eles podem encontrar uma desculpa de que não gostam e se recusam a pagar, para que você fizesse todo o trabalho por nada e desperdiçasse seu tempo. Se for um membro da família de confiança ou outra pessoa, pagará de qualquer maneira. Não importa com família ou estranhos completos, você nunca sabe. Eles têm que correr o risco, você não. E eles o farão, porque você forneceu exemplos bonitos de outros retratos que você fez. Aqui está outra coisa que você deve levar em consideração: o que você pode ou não fazer. Alguns clientes vêm com solicitações impossíveis porque não se atraem e não entendem a que você está limitado. Por exemplo, às vezes os clientes solicitam um retrato de uma fotografia muito embaçada. Não havia como eu ver certamente como eram as características faciais deles. Eu disse isso a eles e disse que eles tinham que me dar uma imagem mais nítida. Em vez disso, eles me enviaram outra foto da mesma pessoa, mas de um ângulo diferente, com a mensagem: aqui está, agora você pode fazer como ele é, porque você tem um exemplo do rosto dele. O problema é que não é a mesma cara. Sim, é a mesma pessoa, mas o ângulo, a expressão facial e a iluminação alteram tantos detalhes que você não pode tentar estimar ou inventar algo para fazer com que pareça essa pessoa. Não seria preciso, e o cliente continuaria dizendo que não se parece com ele. Você não pode desenhar o que não pode ver ao desenhar retratos precisos. Se eles não puderem fornecer uma imagem nítida, não tente agradá-los ou vá atrás do dinheiro. Simplesmente recuse e diga que você não pode fazê-lo. Você economizará tempo e reclamações. Você é um artista e quando aceita uma tarefa, não tente algo que não possa fazer. Uma outra coisa que você deve considerar é o formato. Algum papel é apenas mais caro. Desenhar um retrato grande leva mais tempo do que um pequeno. A menos que seja muito pequeno, então é realmente difícil. E o último aspecto dos desenhos maiores, eles não se encaixam no correio. Então, você deve enviá-lo com um pacote com uma taxa de envio mais cara. Verifique se o cliente sabe o que é possível, o que você está disposto a fazer e quanto vai custar.
Um dos métodos com os quais ganhei muito dinheiro foi colocar anúncios grátis em sites, mercados online e etc. Meu conselho é procurar definitivamente os principais. Um deles pode incluir KSL ou Craigslist nos Estados Unidos, e outros se você mora em outro lugar. Todo país tem seus próprios pontos de vendas mais conhecidos e mais visitados para itens em segunda mão ou outras coisas que qualquer um pode vender. Pesquise esses sites com palavras-chave como venda em segunda mão grátis, ou anúncios gratuitos, ou venda segundas coisas ou objetos, ou venda suas próprias obras de arte, ou mercados de pulgas online. Ao fazer isso, eu daria a você o seguinte conselho. 1. Você deveria publicar o seu anúncio em várias categorias, se possível. Publique o anúncio em diferentes regiões, se eles forem gratuitos de qualquer maneira e se você tiver tempo para isso. Recebi pedidos de retratos vindos de pessoas que procuravam em categorias animais de estimação, crianças, design de casas, artistas, desenho, hobbies, feriados e muito mais. Lembre-se de seus grupos-alvo. Se eles estiverem procurando nessas categorias, poderão encontrar seus anúncios. 2. Sempre use o máximo de palavra-chave possível relacionada a retratos. Algumas pessoas não olham em categorias, eles simplesmente pesquisam algo na barra na qual você pode digitar palavras-chave. Exemplos de palavras relacionadas são retratos, desenhos de retratos, desenho de retratos, presente de feriado, presente do Dia dos Namorados, presente romântico, arte, retrato, presente ou presente de Natal, desenhos a lápis, retratos a lápis, retratistas e etc. 3. Não basta publicar anúncios no site principal de seu país. Recebi atribuições de anúncios que publiquei anos atrás em alguns dos menores. Quanto mais você encontrar, melhor será, porque, como eu disse, daqui a alguns anos alguém ainda poderá encontrá-lo. 4. Certifique-se de sempre fornecer exemplos, se possível. As pessoas reagem ao desejo, e só pode haver um desejo de comprar o que você está oferecendo se elas perceberem como seus esboços são bonitos. Coloque seus melhores esboços e não coloque nada que possa fazer as pessoas divulgarem as suas habilidades ou formação profissional. 5. Seja específico com seus anúncios. Descreva o preço, as condições, ostente um pouco para provar o quanto você é bom. E informe-os como podem pagar e quanto tempo levará para você terminar e enviar um retrato. 6. Publique anúncios especiais com palavras-chave nos feriados, como Natal, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães, etc. Esses são os períodos em que as pessoas procuram algo único ou um presente especial para outra pessoa. Um desenho de retrato é um presente perfeito, mas verifique se eles podem encontrá-lo. Portanto, publique um anúncio com o título Presente de Natal Perfeito. Desenho realista de retrato de uma fotografia. Dessa forma, você poderia aparecer mais facilmente quando as pessoas procuram um presente de Natal. Tem os seus dados de contato lá, para que você possa responder por e-mail. Diga a eles que você está lá para responder a quaisquer perguntas e responder rapidamente quando elas se aproximarem de você. 2 sites sobre arte e artesanato que se tornaram muito populares são os grandes líderes desse mercado, Etsy e eBay. Nos 2 sites aplicam-se alguns dos mesmos princípios mencionados acima. E outras técnicas de marketing são mais especificamente sobre esses 2 sites. Aqui estão algumas dicas. Sempre use uma palavra-chave. Isso se aplica aos sites mencionados anteriormente, mas também se aplica a esses 2 sites. Palavras-chave como retrato
ou artista de lápis, ou retratos de lápis devem definitivamente estar no seu título e na sua descrição. Certifique-se de fornecer os melhores exemplos. Qualquer um pode afirmar ser bom em desenhar, mas ver é acreditar. É a prova de suas habilidades profissionais. Algo que você poderia considerar que eu poderia também ter mencionado no método anterior. Tente fazer o upload de uma fotografia na qual o desenho e a fotografia sejam visíveis, para que as pessoas possam ver que ela realmente se parece com a fotografia e não é algo que você inventou. No exemplo a seguir, você pode ver que não é apenas uma criança bonita, mas se parece com a fotografia que eu tive que desenhar. As pessoas confiarão mais em suas habilidades ao virem isso. Você pode direcionar mais tráfego à sua loja no Etsy ou eBay, escrevendo uma página sobre mim e permitindo que os clientes se familiarizem com você. Isso aumenta a confiança e a conexão entre eles e a pessoa por trás do produto, especialmente nesses websites. Assim como você deve ter visto na Amazon, é importante para a psicologia preço-uso. Um preço de $29,99 parece muito mais barato do que $30, porque o primeiro parece mais com $20. Mas para aqueles que já descobriram isso há muito tempo e afirmam que não se enquadram nisso, ainda não intencionalmente e secretamente ainda funciona um pouco. Pessoas são apenas pessoas, e é assim que o cérebro humano funciona. Entre no PayPal se você ainda não o fez. Isso oferece aos clientes melhores opções de pagamento, aumentará a confiança e tornará os pagamentos mais rápidos. Se você não é bom em ortografia e isso o incomoda ao publicar anúncios, copie e cole o texto no MS Word, e isso indicará os erros de ortografia e gramática para você. Clique com o botão direito do mouse nas palavras sublinhadas e veja quais sugestões o MS Word fornece. Mantenha simples, não confunda os clientes com palavras complicadas. Seja específico e direto ao ponto. Eles não têm paciência para ler um discurso inteiro. Eles querem saber quanto tempo e o que recebem em troca. Verifique quais as palavras-chave são mais competitivas, digitando-as na barra de pesquisa e depois analisando o número de resultados. Se houver menos resultados, essas palavras-chave serão menos competitivas. Se houver quase nenhum ou nenhum resultado, essas palavras-chave não serão procuradas. É sempre esse equilíbrio entre ter demanda suficiente e baixa concorrência. Comece a licitação um pouco menor. Dê a eles uma pausa e a oportunidade de jogar o jogo. Dessa forma, você não parecerá ganancioso e venderá mais. Quanto mais retratos você obtiver para clientes satisfeitos, mais o seu nome será divulgado e mais referências ou clientes que você criará. Mais sobre isso no último capítulo. Atualmente, existem muitas mídias sociais e muitas vezes é difícil se destacar e fazer as pessoas olharem para suas postagens. Dizendo isso, espero que você sempre tente avaliar o tempo que dedicou. Se você está apenas postando o dia todo e não recebendo muito ou nada em troca, pode estar perdendo seu tempo. Por outro lado, às vezes recebi designações de pessoas que viram minhas fotos, mas só pensaram em pedir um retrato anos depois. Eles se lembraram de ver minhas imagens e entraram em contato comigo. Portanto, nem sempre é inútil se você não vê resultados imediatos. Vou abordar alguns dos princípios que eu uso. Lembre-se de que sempre que você postar algo, você deve sempre postar uma imagem atraente. Nomeie os arquivos com uma palavra-chave também, pois eles aparecerão nas imagens do Google.
Por exemplo, ao nomear seus arquivos de imagem como lápis, retrato, bonito, 21 anos, garota, ele provavelmente aparecerá em uma das primeiras páginas das imagens do Google, quando as pessoas pesquisarem essas palavras-chave. No Facebook, certifique-se se você tem uma pasta de imagens na qual publica seus melhores trabalhos. Sempre que você receber uma tarefa e estiver satisfeito com os resultados, poste uma foto na pasta. Seus amigos verão isso acontecer e lembrarão que é isso que você faz. Como eles confiam em você, eles o procurarão se pensarem em comprar um retrato. Você pode criar sua própria página de empresa no Facebook. Aqui está a minha página no Facebook, por exemplo. Você pode enviar a seus amigos um convite para curtir a sua página. Mas o que eu encontrei para ser mais eficaz é enviar-lhes uma mensagem pessoal e pedir-lhes para curtir. Você pode simplesmente copiar e colar a mensagem e substituir o nome. Quando convidei meus amigos, apenas 10 ou 20 deles curtiram a minha página. Mas quando coloquei um dia para contatá-los pessoalmente, recebi mais de 100. O mesmo aconteceu com outras páginas do Facebook que tenho. Basta dedicar um pouco de tempo e isso será recompensado. Você poderia escrever algo como "Caro" ou "Oi", segue o nome da pessoa, como vão as coisas. Eu tenho um pequeno pedido. Se você ainda não percebeu, criei uma página no Facebook para promover meus desenhos de retratos. Você poderia me fazer um favor e curtir a minha página? Isso me ajudaria muito. Obrigado. Outra opção é criar seu próprio grupo no Facebook e adicionar automaticamente todos os seus amigos, selecionando-os. É verdade que eles não escolherão ingressar no seu grupo, portanto, alguns deles não vão gostar quando você fizer isso, mas podem sair do grupo a qualquer momento, com apenas alguns cliques. Portanto, realmente não há problema. A maioria deles não vai. No entanto, dessa forma, você pode ter centenas de pessoas, dependendo de quantos amigos você tem no Facebook, ver seus desenhos no retrato aparecerem. Você pode investir em publicidade, mas como ainda não experimentei esse produto, não posso dizer qual é a sua eficácia. A última coisa que você poderia fazer é juntar outros grupos. Você pode procurar grupos que compartilham obras de arte ou ilustrações, ou pode se juntar a grupos especificamente para o seu mercado-alvo, como grupos sobre animais de estimação, crianças, pais, avós ou outras coisas. Twitter. Quando você tem muitos seguidores, pode twittar sua obra de arte e promovê-la dessa maneira. Leva apenas alguns minutos e é apenas outra maneira de fazer as pessoas verem seus desenhos aparecerem. Uma das maneiras de obter mais seguidores no Twitter é seguir outras pessoas no Twitter. Você pode ter até 2.000 pessoas que está seguindo. Siga o maior número possível e uma certa porcentagem deles o seguirá de volta. Siga apenas as que estão relacionadas ao seu tópico. Procure contas no Twitter relacionadas a retratos ou desenhos. Se nem todo mundo está seguindo você de volta, o que provavelmente não vai fazer, você pode limpar sua conta e deixar de seguir que não o seguiram e repetir o processo. Existem outras maneiras de obter mais seguidores no Twitter, mas essa é apenas uma das que achei bastante eficazes. Pinterest. Entre no Pinterest se você ainda não fez. Crie uma conta com o seu nome como retratista, segue o nome, e painéis diferentes com essas palavras-chave. Quando as pessoas procurarem, o seu também aparecerá. Assim como qualquer site, o Pinterest é sobre palavras-chave e imagens de qualidade. Portanto, quando você postar uma imagem, adicione algumas palavras-chave e o link ao seu site ou a outra página em que as pessoas possam entrar em contato com você ou solicitar algo. No Pinterest, é vantajoso obter muitos seguidores.
Algumas coisas que você pode fazer para obter mais seguidores são: siga as outras pessoas relacionadas às suas palavras-chave. Eles o seguirão ou não. Notei que alguns por cento deles realmente o farão, apenas por cortesia ou curiosidade. Assim como o Twitter, você só pode seguir muitas pessoas, mas ao contrário com o Twitter, você pode seguir como muitas placas de como você quer. Quando você segue 50 a 100 painéis seguidos, o Pinterest diz para você desacelerar, para evitar spam, e eles impedem que você siga outro. Mas se você fizer a mesma coisa no dia seguinte ou no próximo dia, poderá seguir outras 50 a 100 placas e no dia seguinte, e no outro dia, etc. Dessa forma, poderá seguir centenas ou até milhares de placas, dos quais alguns por cento o seguirão de volta. Crie painéis interessantes como outros pinos relacionados a desenhos e retratos, ou ilustrações em geral. As pessoas que gostam desses painéis geralmente o seguirão inteiramente, em vez de apenas esses painéis. E como você está encarregado do que postar nesses quadros de qualquer maneira, também você pode postar um retrato ocasional. Se eles seguirem você inteiramente, verão todas as postagens em todos os fóruns que aparecerão. Então você terá um seguidor real. Ao aplicar isso, recebo vários repins todos os dias e toda semana, recebendo mais alguns seguidores que somam centenas ao longo do tempo. Coloque hashtag e palavras-chave na descrição de cada imagem que você postar. Muitas vezes, encontrei imagens que só apareciam porque uma ou duas palavras-chave apareciam na descrição. As pessoas podem gostar, repini-lo, seguir seu quadro ou segui-lo inteiramente se encontrarem sua imagem através das palavras-chave corretas. Google Plus. Se você possui uma conta no Gmail, pode participar de todos os tipos de comunidades pelo Google Plus. Essas comunidades são como grupos do Facebook. Você pode procurar comunidades com palavras-chave e ingressar em qualquer uma relacionada ao seu tópico ou grupo-alvo. De forma, as pessoas podem ver seus retratos aparecerem quando você os publica. Não leva muito tempo e você pode alcançar muitas pessoas fazendo isso. Se você vir um mais um de vez em quando, sabe que sua postagem teve algum efeito. YouTube. Você pode criar um vídeo do YouTube com as palavras-chave certas. Muitas vezes, as pessoas procuram métodos para fazer alguma coisa, como ou maneiras de. Se você se filmar desenhando algo e acelerar o processo, uma vez que a atenção das pessoas é muito longa, você obtém alguns seguidores ou visualizadores e pode receber pedidos de retratos a partir disso. Blog. Você pode apenas usar um Blogger, WordPress ou apenas uma plataforma para criar seu blog. Se você colocar as palavras-chave certas, terá visualizações. Você pode atualizá-lo com novas postagens e acompanhar quantas pessoas visitaram suas páginas. É apenas mais uma maneira de divulgar seu trabalho e não deve demorar muito tempo. Você pode postar o link do seu blog em outras mídias sociais. Fiz um blog com apenas uma dúzia de posts e agora ele tem algumas centenas de visualizações. Outros que eu fiz têm apenas algumas dezenas de postagens e tem quase 2.000 visualizações, sem que eu fizesse nada a respeito. As pessoas simplesmente acham. Pode levar algum tempo e você não deve esperar muitas ordens a partir dele, mas ajuda. Sites de artes e imagem. Existem outros sites como DeviantArt, Tumblr e Flickr, que se concentram especificamente em fotos e obras de arte. Se você criar um perfil e publicar seu trabalho lá, ele será classificado nos motores de busca. E, se você colocar as palavras-chave certas, você poderá ser encontrado por outras pessoas
que se inscreveram nestes sites. Fiz muitas tarefas para amigos, familiares, colegas de trabalho em meus trabalhos regulares, pessoas na igreja, pessoas que conheci em público e etc. Quando as pessoas perguntam qual é a sua profissão ou o que você faz, você pode começar dizendo que é um artista freelancer em meio período e mostrar algo que você criou no seu telefone, Kindle, Samsung, iPad ou outro dispositivo. Você pode perguntar se eles conhecem alguém que estaria interessado. Pode surpreendê-lo quantas pessoas o fazem. É claro que é complicado oferecer seus serviços a parentes próximos, mas deixá-los saber sem fazer a pergunta pode ser uma boa maneira de divulgá-la. Você nem sempre pode divulgar ativamente seus serviços em ambientes sociais focado em outros temas ou propósitos, mas sempre pode informá-los. Ao longo dos anos, eu conheci muitas pessoas que também me fizeram amizade no Facebook e a primeira coisa que elas traziam à tona quando me viam pessoalmente era o quanto eles ficaram impressionadas com o meu desenho de retratos. Algumas dessas pessoas também pediram um. Tudo conta a longo prazo. Acho que talvez de 10 a 20% de todas as pessoas que pediram um retrato estivessem de alguma forma conectadas à minha rede de amigos, trabalho, família ou conhecidos. De certa forma, ganhei milhares de dólares apenas conversando um pouco aqui e ali, socializando e me exibindo um pouco. Não subestime o poder da rede. Mesmo que você não seja bom nisso, e mesmo que não receba pedidos imediatamente, as pessoas lembram o que você faz, porque é único. Nem todo mundo faz isso. E toda vez que eles veem uma obra de arte impressionante ou pensam em comprar um presente, seus negócios secundários podem vir à mente. Muitos eventos de verão têm uma taxa. Faça as contas, calcule quanto é a taxa por dia. Por exemplo, uma taxa de $300 por 4 dias seria $75 por dia. E depois pense em quantos retratos você teria que desenhar e vender para empatar ou obter lucro. Se você acha que pode, por exemplo, vender 20 retratos por $10 por dia, isso significa que você obtém uma receita de $8, o que significa que você terá o lucro de $5, menos alguns custos iniciais para instalação e viagens. Definitivamente, vale a pena por apenas 4 dias, certo? Posso dizer-lhe que feiras e eventos são o método offline mais eficaz que usei para gerar uma renda extra a partir dos retratos. É porque as pessoas nem sempre vão procurá-lo na internet, mas quando eles vão apenas caminhar ao longo dos estandes, os retratos fixam em seus olhos e começa a pensar sobre isso. Nesses eventos, você pode fazer um esboço de 15 minutos e esboçar aproximadamente seus rostos por 8, 10 ou $15. Você pode explicar a eles que o esboço rápido é mais barato porque leva menos tempo. Um retrato de uma fotografia pode levar 1 hora ou 2, então é claro que você cobra 2 ou 3 vezes mais por isso, para dizer o mínimo. Então, como você encontra eventos? Bem, basta ir a um mecanismo de busca, como o Google, e procurar por calendário de eventos no estado de, ou feiras em estado ou país, ou festivais de estado em estado ou país. Se você fizer isso, pode surpreender quantas coisas estão acontecendo. Um dos sites que usei recentemente nos Estados Unidos, por exemplo, foi www.craftmasternews.com. Vá em frente e confira. Dicas para aumentar suas vendas em eventos. 1. Se você não tem nada para fazer, não fique parado. As pessoas são relutantes e passivas em geral quando se trata de gastar dinheiro. Se você não se aproximar deles ou falar com eles, eles podem simplesmente passar. Você não precisa incomodá-los,
mas pode pelo menos sorrir, se levantar e oferecer ao pedestre ocasional para se sentar e fazer um esboço rápido. Você pode até dizer a alguém, se não tiver tarefas há algum tempo, fazê-lo pela metade do preço ou de graça. Por quê? Porque as pessoas adoram ver os outros desenharem. Posso garantir que, se você estiver desenhando alguém, mais pessoas irão parar e assistir. E algumas delas desejarão a mesma experiência. Ficar parado é a pior publicidade. Você precisa se levantar e ser um vendedor ou estar ocupado desenhando para que as pessoas o observem. 2. Tenha um grande sinal com o preço, quanto tempo leva e o que é. Normalmente, temos uma placa que diz retratos à venda, $10 cada, 10 a 15 minutos. Apenas marcadores rápidos que as pessoas podem ler, em grandes letras. Além disso, forneça exemplos de retratos de celebridades que você desenhou, como prova de que é bom nisso. Eles não confiarão em suas habilidades. Por que celebridades? Como as pessoas gostam de adivinhar quem é, elas a conhecem, permanecem paradas com mais frequência e veem as evidências de que você pode fazer com que pareça com essa celebridade. Se eles reconhecem as celebridades, saberão que você é bom em fazer um retrato parecer a pessoa. 3. Traga materiais suficientes. Certifique-se de ter alguns lápis de backup, borrachas, apontadores e papel. Acompanhe quantos retratos você desenhou, porque você terá que pagar impostos mais tarde e descobrir se o evento foi lucrativo o suficiente para valer a pena no próximo ano. 4. Se as pessoas perguntarem quanto custa, o que deve ser óbvio de qualquer maneira, porque está bem ali na placa. Você pode informar o preço normal, mas se eles perguntarem depois disso, e quanto custa 2 ou 3 ou mais? Depois, dê alguns dólares a eles. A razão pela qual faço isso é porque, se não o fizer, eles poderão se afastar. A pergunta quanto custa 2 não significa que eles não podem fazer as contas. Eles sabem muito bem que 2 vezes $10 é igual a $20. O que eles pedem não é realmente o que eles querem saber. O que eles realmente estão procurando é um desconto. Eles estão pensando em comprar mais de um retrato, mas estão fazendo uma pergunta porque esperam que você os leve, oferecendo-lhes um acordo melhor. É uma maneira sutil de negociar. Eu já vi isso muitas vezes. Quando eu simplesmente dizia, bem, então é o dobro, claro. Eles iriam embora porque estavam decepcionados. Então, dê um tempo para eles tentarem ser baratos e diga que você vai gastar alguns dólares para recompensá-los por comprar mais. 5. Determine se você é bom o suficiente para desenhar crianças que não conseguem ficar quietas por muito tempo. Como eu disse, um grande grupo-alvo, especialmente em feiras e eventos, são os pais. As crianças têm dificuldade em ficar quietas por 10 ou 15 minutos. Alguns são melhores que os outros, mas sempre foi um pouco mais desafiador quando eram mais jovens, porque começavam a olhar em volta ou a se mexer demais. O tempo de atenção deles é simplesmente mais curto. Outro método que você pode usar para espalhar seu nome é ter materiais promocionais. Você pode ter folhetos baratos, mas geralmente menos eficazes. Se você distribuir muitos folhetos em sua vizinhança ou comunidade, poderá receber alguns pedidos se as pessoas estiverem relaxadas o suficiente para parar e conversar com você por alguns segundos. Um dos melhores sites nos Estados Unidos que produz materiais promocionais de acordo com seus baixos preços e nossa satisfação é o www.aprint.com. Existem aqueles que encomendaram itens em www.vistaprint.com ou em alguma outra empresa de impressão em produtos em massa. Acho que Vistaprint
imprime alguns cartões de visita gratuitos para você se você concordar em ter o logotipo na parte traseira. O que eu sugeria, se você considerasse isso, colocar todos os preços em uma tabela do MS Excel. Fiz isso para a Printing, mas fiz o mesmo para os outros sites que encontramos. Obviamente, o preço por item nem sempre é o que é aqui. Ele varia de preço, dependendo do uso da cor, do tamanho dos folhetos ou de outros materiais e etc. Mas a regra geral é, quanto mais você encomenda, mais paga, mas menos por unidade paga. Leve isto em consideração. Faça um favor a si mesmo e economize um dinheiro fazendo esta comparação simples para aproveitar ao máximo o seu investimento. E em seguida, determine quanto você está disposto a investir, mas pela diferença de preço por unidade. Nos eventos, você deve sempre ter cartões de visita. Recebi muitas tarefas de pessoas que não compraram nada lá, mas entraram em contato comigo mais tarde para pedir um retrato, porque lhes dei meu endereço de e-mail ou número de telefone através de um cartão de visita. Você também pode distribuir cartões de visita para aqueles com quem você trabalha em rede. Certifique-se de fornecer um endereço de e-mail, uma foto e outras informações desejáveis no seu cartão de visita. Basta pensar nisso como cota acima ou outra. Você só precisa vender 1 ou 2 retratos para recuperá-la. Se você receber apenas uma tarefa por distribuí-las, será lucrativo. Lembre-se de que o contato é a chave. Não é preciso muito para que alguém jogue fora um panfleto ou um cartão de visita, mas se eles conversassem com você, olhassem para ele enquanto você estava lá, fizessem perguntas sobre ele ou qualquer coisa nesse intervalo, é quando você causa impressão duradoura e esse é o momento em que você será lembrado e contatado. Eu lhe dei muitas ideias de como você pode divulgar o seu nome, obter uma atribuição ocasional ou um banco de oportunidades com um evento ou algo semelhante. Todos esses métodos podem ser bastante úteis se, e ele é, seu trabalho é arte de qualidade. Você pode comercializar tudo o que quiser, mas se garantir a qualidade profissional de seus clientes, eles poderão voltar, pedir outro retrato ou encaminhá-lo para outra pessoa. Não apenas isso, mas você pode tirar uma foto do seu trabalho e divulgá-lo na internet a cada vez mais. Eu tive muitos clientes recorrentes, mesmo depois de anos. Não é incomum eu receber alguns e-mails de vez em quando dizendo: lembra que eu pedi um retrato seu ano passado? Há alguns anos atrás? Você fez um ótimo trabalho, então eu gostaria de outro. Desta vez será um retrato meu, ou do falecido avô, namorado, cachorro novo, cavalo favorito, filha mais velha. Uma maneira de garantir a qualidade é usar o método de avaliação e correção. Outra maneira de manter os clientes satisfeitos é deixá-los apontar 1 ou 2 coisas que eles gostariam que mudassem depois de terminar um retrato. Cuidado ao definir o limite. Eu tenho clientes que estavam imediatamente satisfeitos, outros que apenas queriam que eu mudasse a sombra sob o nariz ou a linha do cabelo, mas havia também aqueles que ficavam pensando que sabiam melhor ou eram os próprios grandes perfeccionistas. Faz sentido porque eles estão pagando por isso, mas você precisa estabelecer limites, ou isso destruirá sua imagem de você como um artista profissional que sabe o que está fazendo. Se você deixá-los andar por cima de você, isso o desgastará, confie em mim. Pode ser bem frustrante. Mas se você disser ao cliente que eles podem apontar 2 ou 3 pequenos detalhes que eles querem que você altere, isso mostrará que você não é arrogante e disposto a ver o ponto de vista deles ou aceitar críticas. Há uma linha tênue entre "eu sou o artista, então o que você sabe?" e "ok,
estou aberto a feedback e estou disposto a alterá-lo se você acha que fará com que pareça mais com a pessoa que você conhece. Certifique-se de que eles saibam que precisam ser específicos. Comentários como "eu não gosto" não é apenas tipicamente ele. Por favor, dê uma outra olhada. São inúteis observações como "você poderia apagar um pouco da sombra sobre o olho esquerdo para que ele não pareça tão cansado?" São muito mais fáceis de trabalhar. O cliente nem sempre está certo, mas está pagando pelos seus serviços. Portanto, tente dar a eles o melhor valor possível. É assim que você cria um bom nome, repetindo clientes e mais satisfação do seu lado. Seja crítico com o seu próprio trabalho, para que você possa desenvolver algo a eles. Dessa forma, você estará mais orgulhoso de si mesmo e se divertirá mais fazendo isso. Mencionei os métodos mais importantes que utilizo para comercializar e vender meus retratos. Felizmente, não há muito tempo envolvido. Na maioria das vezes, passei alguns minutos postando algumas mensagens aqui ou ali e mesmo anos depois, elas foram encontradas por um cliente interessado. Os eventos sempre foram um dia ou alguns dias de trabalho duro, mas eu ganhei algumas centenas de dólares por dia com facilidade. Por isso, é uma ótima maneira de aumentar sua renda anual. Eu espero que muitas dessas ideias vão trabalhar para você. Alguns podem ser mais eficazes que outros. Tenha sempre em mente que criar não é onde está o dinheiro, é na venda e no marketing. Então, você deve fazer essa parte também. Você não apenas é descoberto, você geralmente precisa se esforçar para divulgar seu nome e convencer as pessoas de que o seu produto é ótimo. Boa sorte com as suas vendas de retratos. Aviso legal. Esta informação é fornecida como está. O autor e editores ou os profissionais de marketing dessas informações renunciam a qualquer perda ou responsabilidade direta ou indiretamente, como consequência da aplicação das informações aqui apresentadas, ou no que diz respeito ao uso e aplicações dessas informações. Nenhuma garantia dada expressa ou implícita em relação à comercialização, precisão ou aceitabilidade das informações. As páginas desse e-book foram protegidas por direitos autorais. Isso foi Marketing de Arte. Como você pode comercializar o seu trabalho artístico na internet e fora dela. Escrito por Léo Jamesen, narrado por Luiz Cândido. Copyright 2020 Léo Jamesen. Produção Copyright 2020 Léo Jamesen.